Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde, Larissa. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lei da Comunidade Europeia anti-desmatamento, que está sendo discutida já há algum tempo. Ela foi programada para ser implantada agora a partir de dezembro, mas pressão tanto de exportadores quanto de importadores da própria União Europeia, a Comissão Europeia decidiu adiar a implantação da lei para dezembro de 2025. Tá? Então, vamos comentar um pouco sobre isso. A decisão da Comissão da União Europeia de adiar a implementação da chamada Lei do Anti-Desmatamento, que proíbe a importação de produtos agrícolas ligados ao desmatamento, ela provocou uma reviravolta nos planos de longo prazo das tradings que estavam se preparando para atender a essas condições. Tradings de todos os tipos de produtos, desde soja até café e borracha, eles têm trabalhado durante meses para se alinhar, para alinhar a cadeia de suprimentos para atender a essas novas regras, pagando, inclusive, prêmios aos agricultores que cultivam safras qualificadas. O regulamento da União Europeia sobre desmatamento, a sigla é EUDR, em inglês, que iria entrar em vigor no final desse ano, deve ser adiada por mais 12 meses após o Parlamento Europeu votar. O adiamento ele está criando uma incerteza para as trades, incluindo as grandes, como a ADM, que pode perder vendas e produtores, já que enfrentam dificuldade em razão dos preços baixos em meio à grande oferta, às grandes ofertas globais das safras. Estamos falando de soja, estamos falando de milho, trigo, cujas cotações recentemente atingiram os níveis mais baixos dos últimos 4 anos. Ao mesmo tempo, esse adiamento ele tende a mudar o fluxo de grãos e de oleaginosos, na medida em que a pressão regulatória diminui e países cujos preços são mais competitivos, como é o caso do Brasil, eles são favorecidos em relação a países como os Estados Unidos. Os importadores da União Europeia eles podem desistir de comprar embarques mais caros de café ou de soja com certificação de que não foram colhidos em área desmatada. Em vez disso, podem escolher embarques mais baratos sem essa documentação. Só para a gente ter uma ideia, os preços do café caíram 9% em relação às máximas de 13 anos no final de setembro, em meio a preocupações com a redução de oferta, enquanto os futuros, contratos futuros de farelo de soja caíram, no mês de setembro, cerca de 5%. Então, os riscos ainda são altos quando se desenvolve um mercado com base em políticas independentes da mercadoria. Isso foi dito por uma analista e ex-trader chamada Susan Stroud, que fica nos Estados Unidos, e ela diz que o risco é real porque podem ter vencedores e perdedores num piscar de olhos, bem como uma longa lista de consequências internacionais com implicações de longo alcance. A ADM, por exemplo, que é uma das maiores traders de café do mundo, estava se posicionando para atender esse novo mercado da União Europeia. Mas as regras enfrentaram duras críticas de países como o próprio Estados Unidos, Brasil e Alemanha, em meio a preocupações que prejudicariam pequenos agricultores e restringiriam exportações importantes. Então, só para a gente ter uma ideia, e fazer um breve resumo aqui de 2 produtos, soja e café, o que está acontecendo, Então, a ADM ela ofereceu para a soja pagar prêmios de até 20 centavos por bushel para produtores que pudessem comprovar que essa soja era proveniente de terras não desmatadas recentemente. Então, mais de 5.000 produtores se inscreveram nesse programa e a empresa, a ADM, está se preparando para manter esses grãos separados dos outros em mais de 20 de suas unidades nos Estados Unidos. A empresa é sediada em Chicago
informou que ela continua comprometida com o programa, né? Diz que ela está monitorando os desenvolvimentos e vai continuar a trabalhar com os seus parceiros na medida em que novas informações se tornam disponíveis. Entre as grandes traders globais, né, conhecidas pela sigla ABCD, a ADM, a Bunge, a Cargill e a Dreyfus, né, que tinham acumulado já os maiores estoques de produtos livres de desmatamento na União Europeia. Bunge e a Cargill, por exemplo, não tinham programas dedicados nos Estados Unidos. A Dreyfus ela não respondeu a pedidos de comentários, e é importante a gente frisar que a União Europeia é o segundo maior mercado para a soja americana, e representa 7% das exportações de farelo de soja, segundo a US Soybean Export Council, que é uma entidade que supervisiona, que acompanha as exportações de soja nos Estados Unidos. Então, o adiamento das regras tende a beneficiar o Brasil, onde é mais difícil, mais caro provar, né, a origem da soja de áreas que não foram desmatadas segundo as tradings. Tá? Agora que as regras foram adiadas, essas tradings de soja que estavam favorecendo os embarques da soja americana estão se voltando para adquirir, né, soja no Brasil, cujos preços estão mais baratos e mais competidores. Com relação ao café, também essas trades estavam pagando um prêmio sobre os contratos futuros na Nova para atender às regras da União Europeia. Agora eles acreditam que essa demanda provavelmente vai diminuir, vai acabar fazendo com que esse prêmio caia, né, significantemente ou até deixe de existir. Né? Os contratos existentes, no entanto, esses prêmios vão permanecer em vigor. Tá? Um adiamento na implementação dessas novas regras significa que a indústria não precisa mais se preocupar com riscos de multa que ocorram problemas durante testes. Né? Estou falando dos importadores. Uma das principais preocupações no mercado de café é a possibilidade de exportadores e importadores chegarem a conclusões diferentes ao analisar os produtos. Se Café, por exemplo, que é a associação aqui no Brasil, informou que alertas falsos de desmatamentos foram percebidos devido a problemas tecnológicos nos sistemas utilizados pelos europeus. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa legislação. Como eu mencionei, deve ser aprovada pelo Parlamento Europeu. Maravilha, muito esclarecedor, Hélio, seu comentário. Curtam as nossas redes, sigam a nossa página e até o próximo.